Eu sou a Emily e o Maicon me convidou, meu amigo Maicon me convidou para fazer a abertura da palestra dele de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita José Grosso. E o tema da palestra de hoje é a biografia de Luiz Sérgio na hora do adeus. O nosso palestrante é o Maicon e eu vou ler um pedacinho, um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Item 12. Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ademais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-ieis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. E agora eu convido a tia Érica para fazer a prece inicial. Queridos irmãos, é momento de felicidade. É momento de respirarmos de forma serena, tranquila, sentindo as pétalas coloridas que caem sobre nós nesse instante, como resposta dos céus ao nosso esforço, à nossa disciplina, de nos encontrarmos aqui, hoje, nessa noite tão especial, elevando o nosso pensamento a Deus, trazendo a imagem do Cristo para dentro de nós. Imaginemos o Mestre andando à beira-mar, em pleno pôr do sol. A natureza em festa admirava aquele homem tão simples, puro como o fogo, belo como a verdade, forte, invencível. E à medida que o Mestre observa o mar, do seu coração partem fagulhas de amor que envolvem todo o planeta Terra nesse instante. Nós estamos indo na direção do Cristo, porque Cristo já fez o convite
há milênios atrás. Senhor, nós nos encontramos aqui pelo teu amor imenso. Como é bom ver tantos jovens do plano espiritual sentados com suas canetas e papéis para anotarem, melhor dizendo, as informações que serão passadas. Como é bom entender, Senhor, que a vida não cessa jamais e que pela lei da evolução, um dia todos nós seremos espíritos felizes e ditosos em mundos sublimes. Querido José Grosso aqui presente, querido Luiz Sérgio aqui presente, nós os abraçamos e não há outra palavra que não seja gratidão, em especial a você, querido José Grosso, amoroso, forte, dedicado a Jesus, simples, fiel, é um exemplo para todos nós. Vamos envolver o nosso Maicon e toda a espiritualidade que cuida de todos nós nesse instante, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens. Assim seja. Boa noite a todos e a todas. Boa noite ao pessoal da live. É um prazer estar aqui nessa noite, nessa quinta-feira. Muito bonita a prece da Érica. Eu consegui sentir as energias bonitas, positivas. Antes de entrar no tema, eu gostaria de contar uma história que como eu cheguei até aqui nesse momento, a construção desse estudo. Há mais ou menos 11 anos eu cheguei em Imperatriz. Aí eu procurei uma casa espírita, cheguei aqui no José Grosso e eu sou muito curioso. Pode não parecer, eu fico aqui caladinho, mas eu sou muito curioso. Aí eu pesquisei sobre a vida do José Grosso. Eu queria entender por que José Grosso, por que esse sobrenome. Aí eu cheguei aqui no primeiro dia, nessa pracinha aqui há 11 anos, no dia 15 de maio, eu nunca vou esquecer. Eu encontrei alguns jovens na praça e aí eles me apresentaram a mocidade Luiz Sérgio, que ainda era aqui em cima, no meio da semana. Aí eu comecei a frequentar a mocidade, aí chamava Luiz Sérgio. Eu falei assim, mas quem é esse homem? Por que não é José Grosso? Eu ficava me perguntando. Aí eu ia na livraria, tinha livro do Luiz Sérgio. Eu ia na biblioteca, tinha livro do Luiz Sérgio. Em todo lugar eu estava rodeado desse nome. Aí eu falei assim, não, vou começar a ler a primeira obra do Luiz Sérgio. E quando eu me vi, eu já estava indo para 17, que tem 46 livros. E aí, com muito, muito amor, muito prazer, eu quero apresentar a história desse jovem que trabalha na espiritualidade e que ajuda a juventude no combate à droga, no combate ao suicídio, de muitos fatores. E aí, o tema é biografia de Luiz Sérgio na hora do adeus. Antes de começar aqui, alguém já ouviu falar de Luiz Sérgio? Quem conhece? Algumas pessoas não conhecem. Então, o Luiz Sérgio, o nome dele completo é Luiz Sérgio de Carvalho. Ele morava em Brasília. E os seus pais, que é o Júlio de Carvalho, mais a Zilda Neves de Carvalho. E aí ele cursava o 8º período de engenharia eletrônica. E ele trabalhava no Banco do Brasil. E ele sempre teve essa personalidade, assim, ele era muito caridoso, ele era generoso, ele era divertido, típico de um jovem, né? Alegre. E aí, ele tinha até um apelido chamado Metralha, porque ele fala muito rápido, ele pensa muito rápido. E às vezes isso atrapalhava ele na espiritualidade, essa pressa, que ele pensava antes de agir, ele pensava com o coração. E aí... o irmão dele também é o Júlio César de Carvalho, que vocês vão entender que ele também é importante nessa história.
E aí ia acontecer um evento em 1973 da Fórmula 1. E o Luiz Sérgio foi convidado, junto com o irmão dele, a viajarem até São Paulo. E aí só tinha uma vaga no Fusca, nesse Fusca lá. E aí eles tiraram na sorte, no palito lá, e quem ganhou foi o Luiz Sérgio. Então o Luiz Sérgio, mais os amigos do Banco do Brasil, foram até assistir a Fórmula 1, esse evento, assistiram, e o Luiz Sérgio também estava com plano de reencontrar alguns parentes também na proximidade, encontrar a Valquíria, que é uma ex-namorada dele, que é uma prima. Só que, na volta, o carro perdeu o controle, passou por um buraco. Todos estavam de cinto de segurança, mas o Luiz Sérgio desencarnou naquela noite, 12 de fevereiro de 73. Só mais à frente ele vai contar nos livros que ele acordou, ele teve aquele momento de perturbação. Ele disse que tentava ajudar o pessoal do Fusca e ele não conseguia, as pessoas não entendiam. E aí aconteceu isso, a família recebeu a notícia, os pais dele estavam passando férias fora do Brasil, mas só o irmão dele que estava no Brasil. Então teve todo aquele momento de luto, de sofrimento, de dor. E aí passou-se 3 meses, 3, 4 meses após o seu desencarne, ele tinha uma prima que chamava Laide, que era médica, trabalhava no centro. Aí ela começou a receber comunicação de um Luiz Sérgio, de um rapaz Luiz Sérgio. Como ela conhecia a mãe dele, a dona Zilda, ela ligou para ele, entrou em contato. Aí ele falou, ela falou para ele, estou recebendo umas cartas aqui de um rapaz chamado Luiz Sérgio. A princípio, a mãe não acreditou e nem desconfiou, né? Vamos ler essas cartas para ver se tem sentido. E aí trouxeram as cartas para a mãe. É importante frisar que somente a mãe nessa família era espírita. O pai era católico, o irmão não era, só ali mesmo, né? Só estava ali. Não professava nenhuma fé. E aí, a princípio, eles não duvidaram e nem acreditaram. Porque o Kardec diz que a gente tem que usar o crivo da razão, que a gente tem que averiguar para ver se tem teu evangélico. Só que aí, gente, essas cartas tinham assuntos muito particulares da família. Aí começou a chamar a atenção da família, ficou encucado, né? Imagina, tinha detalhes, por exemplo, ele falando assim, olha, eu queria que vocês entregassem a fotografia que está dentro de uma caixinha em tal lugar X, para a Valquíria, que é a ex-namorada dele. Então, coisas muito pessoais que somente a família tinha acesso. Aí, bem aqui, gente, aqui é a foto da mãezinha dele, do irmão dele. A mãezinha dele desencarnou esse ano, que foi uma das maiores divulgadoras dos livros do Luiz Sérgio. E aí, o pai falou assim para a dona Zilda, olha, eu acho que a gente tem que buscar uma segunda opinião, porque essas informações aqui tá batendo. Eles foram até Chico Xavier, chegaram lá, marcaram, né? Foram lá. E aí, a dona Zilda, para onde ela ia, ela levava essas cartas, né? Botava dentro da bolsinha dela e levava para todo aquele lugar. Era a maior divulgadora, ela falava para todo mundo. Aí o Chico Xavier falou assim para a dona Zilda, mas qual é a sua dúvida? Ah, mas será que essas cartas do meu filho? Aí ele falou assim para ela, olha, dona Zilda, ele está aqui quase gritando no meu ouvido aqui, olha, sou eu, essas cartas são minhas. Aí eles voltaram para Brasília. E aí eu não acredito que nada aconteça por acaso, porque o pai teve uma inspiração de pegar essas cartas, que eu vou até ler aqui um pequeno parágrafozinho para vocês entenderem que os primeiros 3 livros foram construídos através dessas cartas. Aí eu vou contar como é que se deu o título, até chegar nesse título. Então, a família, ela teve a ideia, o pai teve a ideia de colocar essas cartas no jornal, O Progresso. Tinha uma partezinha lá que era só para texto espírita. E eu pesquisei essa informação. Todas as informações aqui eu pesquisei na internet, em livros, para conferir se isso aqui estava certo. Até nos arquivos lá do jornal, eu pesquisei. E estavam lá. E aí, essas cartas, aí o pai cometeu um erro. O jeito que a carta estava escrita, com o endereço, tudo, ele publicou no jornal.
Aí essas cartas começaram a fazer sucesso no jornal lá. Porque naquela época era o maior meio de comunicação, né? O jornal impresso. Era como se fosse hoje, sei lá, o TikTok. E aí, as pessoas que estavam passando pelas situações parecidas, que estavam vivenciando o luto, a perda de um ente querido. E aí essas cartas traziam consolo a essas famílias. Pessoas que estavam passando pela mesma dor começaram a entrar em contato com a família do Luiz Sérgio. Chegou um momento que a caixa postal estava lotada. E tinha uma demanda, todo mundo procurando, querendo saber mais informação. Então, toda semana o Luiz Sérgio entrava em comunicação com a Laide trazia essas cartas. Aí, a dona Zilda trabalhava com um juiz na época, e ele teve uma ideia. Eu não acho que nada aconteceu por acaso aqui, foi tudo inspiração da espiritualidade, de juntar essas cartas e transformar em um livro. Que estava tendo uma demanda, e aí eles juntaram as cartas lá, que é esse livro aqui, ó. Só que tinha um problema. Qual seria o título? Aí eles foram na FEB na época, só que a FEB estava com alta demanda de livros do Chico Xavier. Eles iam até publicar, mas ia ter uma demora. Ia demorar, mas a família estava um pouco apressada. E aí a família decidiu, por ela mesma, fazer as cópias. Só que aí não tinha o título. Gente, quando eu li essa informação que eu estudei, eu falei assim, não é possível. Deus é maravilhoso. A dona Zilda, ela estava na cidade lá, e ela foi visitar um parente. O Divaldo estava naquela época fazendo, acho que uma palestra lá. Aí ela encontrou ele no elevador. Eu fiquei assim, não é possível. Eu fui pesquisar para ver se é verdade, porque, gente, parecia mentira, mas não era, gente. Impressionante como a espiritualidade é. Aí o Divaldo, a mãe onde ia, ela falava dessas cartas, né? Que ela era a maior divulgadora. Falou pro Divaldo, o Divaldo falou assim, não, deixa essas cartas aqui comigo, para me dar uma lida, uma estudada, e amanhã eu retorno para você. Aí, no outro dia, o Divaldo ligou para ela, entrou em contato. Aí ela foi lá, dona Zilda, e o Divaldo falou assim, olha, ontem eu conversei muito com seu filho. Porque naquela época já existia fotografia, né? Então ele descreveu como é que era o Luiz Sérgio. Aí o Divaldo falou assim para a mãe, olha, ele gostaria que o livro se chamasse O Mundo que Eu Encontrei. E aqui, já vou mostrar o livro. Aqui, ó, é o Luiz Sérgio e a Valquíria de Assunção, que é a ex-namorada dele lá em Brasília. Eu usei a inteligência artificial para poder melhorar essas imagens, porque é antiga. E aqui, o Júlio César, o irmão, a Valquíria e Luiz Sérgio. E então, só um momento. Então, essa é a primeira obra do Luiz Sérgio, que foi psicografada, assim, construída, de fato, impressa, em 1976, O Mundo que Eu Encontrei. Só que a família, ela resolveu criar 2.000 cópias pelo próprio bolso deles. E aí essas cópias foram esgotadas em questão de dias. Aí eles fizeram mais 2.000, esgotaram. Aí fizeram 5.000, esgotaram, estava tendo uma demanda. E os pais estavam sendo convidados para fazer palestra no centro espírita, divulgando esse livro. Aí, então, aqui, ó, esses 3 livros aqui, vocês estão vendo que essas capas são super simples, né? Porque naquela época, ao decorrer do tempo, elas foram sendo mais aperfeiçoadas. Aí, O Mundo que Eu Encontrei foi a primeira obra dele psicografada. Aí que eu vou ler bem aqui uma parte, só para vocês entenderem como se fosse mesmo capa. Agora vocês imaginam como isso fez sucesso na época. Um jovem de 23 anos, trazendo informação do mundo espiritual através de cartas. Como chamar a atenção. E ele falava coisas assim, que todos nós teríamos dúvida. Por exemplo, ele fala sobre a água, a forma da água. Ele fala assim, ó. Espera aí, só um momento. Certas pessoas que conseguem entender o meu pensamento. Só algumas pessoas que conseguem entender meu pensamento. Eu tento falar com outras, elas não entendem. Aí ele fala assim, não é fácil a gente se acostumar com um novo corpo. Novo é maneira de dizer, porque eu já o possuía em um estado latente. E aí ele vem, aí tipo, ele sempre termina assim, muito, muito obrigado, até outra visita. É em estilo de carta. Então os 3 primeiros livros foram através de cartas, né? Foram construídos.
Aí eu vou mostrar aqui algumas obras, porque são 46, é impossível mostrar para vocês, não tem tempo. E aqui, eu separei aqui, eu usei a inteligência artificial para botar um pouco de atualidade aqui, mas ele é 100%, 99,9% de fidelidade. Então ele psicografou até o momento 46 livros. Aí tem a Laide Assunção e Silva, a Irene Pacheco Machado, 21 livros, Elza Cândido Ferreira, 17 livros, Adeilson Salles, 3 livros, e autores diversos e colaboradores, 2 livros. Então, aqui, ó, novas mensagens, ó. O primeiro livro em 76, aí foi, ó. Às vezes dava um intervalo de 2 anos, 3 anos, publicava livros no mesmo ano. Aí aqui, ó, Ninguém Está Sozinho. E esse Ninguém Está Sozinho já foi tema do EGEST. Eu só não lembro qual foi a edição. Os Miosotes Voltam a Florir, O Voo Mais Alto, Um Jardim de Esperança, Mãos Estendidas, Consciências, Deixe-me Viver. Esse livro aqui relata a visão espiritual do aborto. E esse livro também virou um filme. Esse filme foi produzido através de doação. As pessoas faziam obras de arte, quadro, e vendiam. Foi construído através de doação, dos fãs e etc. Aí, Dois Mundos Tão Meu, Cascata de Luz, Universo de Amor, Os Talentos do Senhor, O que os Jovens Podem Ensinar. Falando aos jovens, vocês estão percebendo que é muito ligado à juventude. Porque o Luiz Sérgio, como ele é super jovem, né? É jovem há mais tempo, que tem aquele jovem, né? E tem aquele jovem que há mais tempo, que é o pós-30, que é o meu caso, né? O jovem há mais tempo. Aí ele vem trazer essa realidade do mundo espiritual. É jovem há mais tempo. E é isso, gente. Aí esses 3 últimos livros aqui foram lançados até o momento. Ainda Existe Esperança, Game Over e os Vossos Jovens Profetizarão. Vocês estão vendo que é super temas atuais da juventude, né? Então, em resumo, as obras do Luiz Sérgio estão focadas em temas que a juventude está mergulhada nesses problemas da sociedade. Inclusive, esse Ainda Existe Esperança, eu vou contar mini spoilers, tá, gente? Eu peço desculpa. Para quem não sabe o que é spoiler, é tipo contando o livro. Um resumozinho. Esse Ainda Existe Esperança, ele conta a história da luta da espiritualidade de impedir que a droga acesse as escolas. Porque tem muito... A gente sabe, né? Que a droga tá inserida em muitos lugares na sociedade e que a droga é os lugares favoritos de acesso. Então, vem trazer essa visão espiritual da realidade das drogas. Esse Game Over traz o lado espiritual dos jogos eletrônicos, dos perigos das redes sociais. Inclusive, quando eu li esse livro, ele é de 2017, não sei se vocês lembram, na época da pandemia, que até viralizou aí o desafio nas redes sociais, que os jovens participavam. Eles faziam jogos, né? E quem perdesse tinha que pagar uma prenda, pagar um desafio. E um desses desafios era... gente, eu peço até desculpa, porque eu vou falar algumas coisas aqui que é um pouco pesadas, mas que é necessária para a gente poder compreender. Esses jovens faziam esse desafio, por exemplo, tinha lá um desafio... vocês conhecem o Discord? Que é uma rede social aí de comunicabilidade, de voz, de vídeo. E aí as pessoas se reuniam, participavam de um jogo, e quem perdesse tinha que pagar um desafio. E um dos desafios era inalar desodorante, o frasco, quem conseguia sobreviver. Então, o que acontecia é que várias adolescentes faziam esse desafio e desencarnavam. Infelizmente, desencarnavam. E aí a espiritualidade lutando para impedir que isso acontecesse. E o Luiz Sérgio, até lembrei aqui que falaram, o Luiz Sérgio sempre está reforçando a importância de nós jovens de estudar as obras básicas, porque o livro do Luiz Sérgio é espírita e ele sempre está falando, olha, juventude, vai estudar as obras básicas, estude, ele sempre está valorizando essas obras. Exatamente. Inclusive, nesse livro, Na Hora do Adeus, que mais tarde eu vou falar, ele se baseou no Livro dos Espíritos. Porque nesse momento de despedida, de desencarne, que é muito complicado, é muito doloroso, que a gente já sabe,
mas que faz parte da existência humana, né? Partir para o outro lado nessa viagem de volta. E aí, gente, eu fico aqui pensando, o Luiz Sérgio sempre fala nos livros que os pais precisam, de fato, serem amigos dos seus filhos. Porque quando você não se torna amigo dos seus filhos, você não se torna pai dos seus filhos, as redes sociais, eu peço desculpa que eu vou falar uma frase aqui, que ele fala assim, olha pai, se você não seja amigo dos seus filhos, se você não vir amigo dos seus filhos, o traficante vai ser amigo, né? E o quanto de casos que a gente tem na sociedade de crianças e adolescentes no mundo das drogas. E é uma coisa muito triste. Ele sempre está batendo nessa tecla no combate às drogas. Então ele traz esses relatos desse jovem que desencarna pelas drogas, dessa luta da espiritualidade para salvar esses jovens. E aí ele, no terceiro livro, que é Na Esperança de uma Nova Vida, ele vai conhecer um grupo, que é os Raiozinhos de Sol, que eles trabalham nas regiões umbralinas, trabalham na crosta, aqui na Terra, e eles auxiliam jovens que desencarnaram por esses fatores que eu acabei de dizer para vocês. E aí, o que eu acho bonito é que não importa o que aconteça, a gente sempre vai ter ajuda, e que ninguém está sozinho. Sempre vai ter um familiar ali, um espírito amigo, o seu mentor. Eu estava estudando algumas obras esse ano, Memória de Suicidas, eu demorei um monte de tempo para estudar essa obra, mas eu consegui concluir ela esse ano. E aí eu vi do amor e da misericórdia de Deus com as suas criaturas, do mentor espiritual que cada um de nós tem, que eu vi lá tinha um setor de reencarnatório lá, que era para organizar a reencarnação, e o mentor ficava indo de um lado para o outro com o espírito ajudando. E eu vi aquele amor que a espiritualidade tem, da nossa mãezinha Maria, a caravana dela, que mesmo em tanta dor, ainda é possível sorrir. E aí, gente, esse último livro dele, que é Vossos Jovens Profetizarão, ele vem trazer os bastidores do crescente número do suicídio e da depressão, um tema super atual. Nós vimos agora em Setembro Amarelo, nesse mês, o quanto que teve de caso de suicídio, infelizmente. E a cada segundo, a cada minuto, esse número aumenta. E aí eu achei muito bonito esse livro, porque foi até com o Adeilson Salles. Vocês conhecem o Adeilson Salles? Não, né? Ele tem um projeto com as crianças e adolescentes nessa área da infância e juventude. E o Luiz Sérgio abordou ele. Ele pensou que era um espírito obsessor. Porque ele se apresentou para ele e falava assim, olha, eu tenho 3 livros que eu quero escrever com você. E aí ele, tá. Aí ficava aquela ideia, que ele também é médium, né, o Adeilson Salles. Aí ele falou assim, gente, tem um espírito falando comigo aqui todo dia, o que é isso? Aí ele, então tá, vou deixar ele falar aqui à vontade. Aí veio esse livro. E esse livro aqui, o que eu achei bonito, que ele está trabalhando na espiritualidade com a Ivone. Muito bonito. Então, pelo amor de Deus, eu fico aqui reforçando novamente. Seja amigo dos seus filhos. Ouça seus filhos, não deixe eles sozinhos nas redes sociais, porque o perigo está aí. E esse Game Over vem trazer esse alerta para todos nós. Porque se você não é pai ou amigo do seu filho, o traficante pode ser. Pode fazer esse papel. Sim. Sim.
Amiga, eu super entendo, porque assim, vocês não me conheceram há 10 anos atrás, há 5 anos. Eu super entendo isso daí, porque se fosse ano passado eu não estaria nem aqui falando no microfone. Para vocês verem como a doutrina espírita, ela me ajudou de uma forma a encontrar o equilíbrio dos meus sentimentos. Graças a ela que eu estou aqui falando com vocês, e graças a ela que eu estou vivo. Porque teve uma época da minha vida que eu tinha desistido da vida. Então eu só estou vivo aqui pela espiritualidade, por Deus e pela doutrina. Por isso que eu estou sempre batendo na tecla da importância da gente ser amigos, ouvir as pessoas, porque às vezes o silêncio, ela está lá passando por problemas, sofrendo, mas Deus é tão amoroso, tão bom. E é um prazer falar do Luiz Sérgio, porque os livros dele me ajudaram muito. Eu estava num momento da minha vida assim, de tristeza, e aí eu ia abrir os livros dele ali, lia e ficava rindo, porque o Luiz Sérgio é bem engraçado. Eu vou contar uma história daqui a pouco. Ele, típico, né, um jovem de 23 anos, e eu sou muito grato a ele, ao José Grosso, porque igual o tio Laércio fala, que o José Grosso sabe o nome de cada um de nós, e que ele nos ama muito, e que não importa o que aconteça, ele vai estar ali do lado, é só chamar ele. E aí, é isso. Aí, vamos aqui pro próximo slide. E aí, todo ano acontece o encontro de Luiz Sérgio, e esse ano vai ser a 30ª edição, que acontece 22 e 23 de novembro, que ele completa aniversário 17 de novembro. E aí, eu lembrei muito do nosso exército aqui. E esse encontro começou de forma assim, bem tímida, bem singela. Aí começou a ganhar uma notoriedade. Por exemplo, em vários lugares estava acontecendo. Hoje em dia tem um centro espírita chamado Luiz Sérgio. E aí, que bom, né, que a gente pode falar, que bom que a gente pode estudar sobre a doutrina espírita. Uma vez eu estava bem sentado nessa cadeira aqui, e eu falei assim, meu Deus, que privilégio estudar a doutrina espírita. Aí o espírito falou para mim, não é privilégio não, Maico, é trabalho. Aí eu ficar calado na minha aqui, porque não é privilégio não. O tio Les fala aqui uma semana de evangelho, tu não pode alegar ignorância, né? E nós estivemos em Brasília e participamos desse encontro. Então é gratificante saber que são 30 encontros. E eu não queria me expor não, mas eu vou. Quando nós conhecemos a doutrina, na casa que eu estava em São Luís, frequentava, nós começamos a estudar as obras do Luiz Sérgio exatamente pelas essas questões que você falou, né? Atração para o cuidar dos jovens. E em um dado momento, a nossa casa teve o privilégio de trazer os pais dele, né? Nós tivemos conversar com a mãe, Dona Zilda, com o pai, tudo, já estava bem avançado. E quando nós chegamos em Imperatriz, morava na Simplício Moreira, na Casa Bezerra de Menezes, e lá na nossa casa se reuniam os jovens da cidade, da Voz, do Meimei. O Emerson, na época, que hoje mora em Brasília, era um dos coordenadores. E nós apresentamos para eles, para os jovens, as obras de André Luiz, ou de Luiz Sérgio. E esse nome da mocidade foi uma ideia nossa. Eu não sabia não, tia, ó. Eu faço tudo aqui, né? Espera aí, um momento. Né? Então, como no próprio tema da palestra, né, tem uma obra que é Na Hora do Adeus. Quem quer falar? Espera aí, que eu não estava vendo. Assim, eu quero falar sobre a educação dos filhos. Que a educação dos filhos, a educação e moral se aprende em casa, não na rua. Que a maioria do povo estão dando para celulares. A educação dos filhos, que está sendo a tragédia do mundo.
A educação dos filhos terceirizada pelo celular. E educação e caráter se aprende com os pais e como é moldado, porque os filhos são moldados pelos pais. Obrigada. Amiga, obrigado. A gente se emociona mesmo. Quando eu estava lendo essas obras, eu estava lendo... Peraí, um momento. Que eu estava estudando, eu também me emocionava com os relatos desses jovens, né? E da importância da gente apresentar Jesus para eles, que em vários livros de outros autores também, até está muito baixo, e que aí os pais falavam assim, eu não vou levar meu filho para evangelização espírita não, vou deixar ele, quando ele virar adolescente, adulto, ele escolher a religião dele, e perde a oportunidade de levar o seu filho para conhecer Jesus. Quando ele tiver adulto, se ele quiser continuar na religião, ele continua, se quiser seguir outra, tudo bem. Mas que nós apresentamos Jesus enquanto ainda há tempo. Porque se tu não apresenta Jesus, aí vem a droga. Ele fala que a droga é o anticristo do século 21. E ela é silenciosa e destrutiva. Porque quando a droga chega, não é só o usuário. A família inteira sofre. E aí, gente, é triste, mas a gente não está sozinho, tá? A gente está amparado e a vida continua. E aqui nessa obra, que é Na Hora do Adeus, é a obra mais vendida dele. E ela foi psicografada em 12 de fevereiro de 95, tem 22 anos. Quando eu li, eu falei assim, não deve ser coincidência, foi no dia do desencarne dele. E eu falei assim, meu Deus do céu, nada acontece por acaso. Aí, de forma resumida, né, porque senão não dá tempo, traz a preocupação do Luiz Sérgio com os encarnados diante da morte, do cuidado espiritual com os que partem, com os que ficam, os ensinamentos, não temer o desencarne, o livre-arbítrio. Porque nesse livro aqui, de forma bem resumida, Luiz Sérgio vai narrar vários casos que ele vai, por exemplo, ele vai nos velórios, nos enterros, aí os espíritos lá apresentam várias características, né? Vários problemas, aí vem trazer essa realidade desse momento, como nós espíritas devemos reagir nesse momento. Será que a gente pode chorar? Né? Porque a pessoa fala assim, tu espírita não pode chorar não, engole teu choro. Se tuas lágrimas vai causar sofrimento para o teu filho, para o espírito que desencarnou. Mas não é bem assim. Mas antes de adentrar nesse livro, eu pensei assim, em trazer algumas questões do livro dos Espíritos, que eu vou resumir aqui por causa do tempo, tá? Aí, na questão 150, no item B, ele pergunta, né, Kardec, a alma não leva nada deste mundo, nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Já que eu explico, tá? Aí pergunta aqui na 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pela mesma duração a perturbação que segue a separação da alma e do corpo? Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. E eu vou trazer um exemplo aqui para poder a gente compreender que até nesse livro aqui tem um caso de um trabalhador espírita que ele era muito caridoso. E aí ele desencarnou. Lógico que teve um momento de sofrimento da família, mas, gente, o homem era tão desprendido da matéria que ele que estava prestando auxílio no enterro dele. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu falando para a Erika ali na sala que quando eu desencarnar, gente, eu vou fazer uma piada aqui. Eu vou levar meus livros comigo. Levar Paulo Estevão, com certeza, né, que é para a gente poder entrar no céu, vai ser esse livro. Joana de Anjos encarnada aqui, gente, tá vendo? Ai. Aí eu fico rindo assim, porque, gente, porque é complicado. Em nenhum momento eu vou falar que a matéria não é precisa. A gente precisa dos bens materiais para sobreviver, mas que isso não seja a única coisa da tua vida. O foco principal da tua vida. Tudo que é material vai ficar aqui. Quando a gente morre,
A gente não leva nada daqui material, a gente só leva conosco os nossos sentimentos, o bem que a gente plantou, a gente leva nossas virtudes. E aí está aí o perigo, né? Que às vezes você está plantando o ódio, você não perdoa, você é orgulhoso, você é egoísta, e a gente tem que... Eu lembrei do Snandi, que ele falou assim, que... Eu não sei nem se ele está aí, está ali fora, né? Que ele vai aproveitar essa vida para perdoar, para pedir perdão, para quando ele desencarnar, ele não levar nada de negativo para lá. E falei assim, é o nosso trabalho, é difícil. E se a gente não consegue ser amigo daquele, né? Não é impossível. Você perdoa, porque o perdão liberta. E aí eu estava vendo no Livro dos Espíritos essa próxima questão aqui, que eu falei assim, será que o conhecimento da doutrina espírita influencia alguma coisa? O que vocês acham? Já está a resposta ali, né? Não vale. Assim, ó, o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a adoração maior ou menor da perturbação? Uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas aí tem um mais aqui. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Eu lembrei da frase do Chico Xavier: o bem que você faz é o teu advogado em toda parte. Então, é as obras, é aquela lei, a lei da colheita, né? Que você plantou, você vai colher. E aqui no próximo slide, gente, eu estou tentando resumir, né? Vai dar tempo. Se passar um pouquinho, só espera só um pouquinho. Por favor, rapidinho. Que a força do pensamento no livro Pensamento e Vida, ele vai trazer pra gente... Por que eu estou trazendo esses slides? Porque quando eu citar os exemplos que eu trouxe do livro, vocês vão entender que isso é importante. Porque o pensamento, como está dizendo aqui no livro, é força criadora que molda a nossa realidade e destino. A mente é um espelho que reflete o que somos e emitimos ao universo. Vivemos em sintonia mental, atraindo ideias e emoções conforme nossa afinidade. Aí Jesus fala bem aqui, pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Será que o nosso tesouro, onde é que está? Por isso que eu estou te falando, por isso que eu falei para vocês. Se a gente está aqui colocando nosso coração nos bens materiais, nas coisas negativas, a gente vai encontrar problemas, vai ser difícil nesse momento do adeus. Essas coisas nos prendem à terra, mas lembrando que ninguém está sozinho, tá? Pelo amor de Deus, para não sair daqui ninguém desesperado, tá? Tá tudo bem, tem outras vidas, mas vamos tentar resolver nessa aqui, por favor. Pois é, mas é porque é muito difícil, eu falo assim, caminhar sobre essa terra sem Jesus, porque a porta larga é a que a mais acessa pela maioria, e a porta estreita é renúncia. E aí a gente transita sobre essa terra, e eu estou falando aqui no jovem, aí, para que eu vou no centro espírita? É na mocidade, sei lá, é no domingo, né? Ah, mas é no domingo que foi convidado para uma festa de aniversário, ou é no sábado à noite eu vou para uma festa, aí eu bebo lá, e aí eu tô de ressaca, aí eu não consigo ir para a mocidade, porque o convite do mundo está aí. Só que a hora é agora, a gente não tem mais tempo a perder. Hoje eu estava até pensando nesses tempos, né, conversando com Deus, porque hoje eu posso vir ao centro, eu moro perto do centro, moro nas mesmas cidades. É um presente nessa encarnação, mas se eu não aproveitar na outra, talvez eu reencarne num lugar que não tenha nem centro espírita, não tenha nem igreja. E aí como é que vai ser? Vai ser uma situação mais complicada. Vamos aproveitar esse momento e que nós possamos levar, Jesus fala do reino dele, do reino de Deus, e nós, e nos locais que fomos, possamos ser esse reino vivo. Aí aqui o Leon Denis fala que a importância da prece nos momentos de despedida, que eu pesquisei nesse livro, né, que a prece é o pensamento inclinado para o bem. É o fio luminoso que liga os mundos obscuros aos mundos divinos, os espíritos encarnados, as almas livres e radiantes. Por que eu trouxe a prece aqui? Porque vocês vão ver nos exemplos que a falta de oração na hora do adeus dificulta o desligamento completo dos espíritos naquela situação. E já eu falo, vamos lá. E Chico Xavier fala: a saudade não é sinal de fraqueza, mas de amor que continua. A oração sincera e a gratidão pela vida compartilhada
eleva quem ficou e ilumina os caminhos que quem partiu. André Luiz. A prece pelos desencarnados é um ato de caridade que alcança aqueles que ainda estão presos a problemas terrenos, oferecendo luz e esperança. Então, gente, aqui eu peço licença porque eu vou contar 4 casos do livro de forma bem resumida, que aí quem quiser despertar a curiosidade de vocês para estudar essa obra, as outras obras, mas sempre reforçando, vamos estudar as obras básicas primeiro, vamos nos aprofundar tudo isso, porque a gente pode usar isso como para poder, por exemplo, surgiu alguma dúvida lá, um espírito desencarnou numa situação, vamos lá no livro dos espíritos, que é a nossa bússola. Por que aconteceu isso? Eu sou muito curioso, por que está acontecendo isso? Eu vou ver a visão espírita. O que o livro dos espíritos fala sobre isso? E aqui, o primeiro caso que eu quero falar, que está no livro, que é do Rogério, um adolescente de 12 anos, ele desencarnou pela overdose, pelo suicídio, né? Ele ingeriu várias drogas, e aí a família estava em desespero, com certeza, né? Compreensível, não tem como não estar em desespero. E aí, essa virou grande notícia na cidade, e as pessoas iam no enterro só pela curiosidade. E chegando lá, eles ficavam falando mal da criança, do adolescente, desculpa. Falando assim, eu sabia que esse menino iria ter esse fim, ele bebia desde os 12 anos. E aí ninguém orava. As pessoas iam apenas por hábito. Sei lá, vou lá, vou dar uma curiosidade, vou ver o que está acontecendo. Isso é bem comum, a gente vê que as pessoas às vezes vão no velório só para curiosidade. Mas se nós espíritas que tem esse conhecimento, se a gente for no velório de um amigo, estiver passando por um momento assim, eu falo isso porque minha vozinha mãe desencarnou não tem nem 2 meses, então a família ainda está vivendo um momento de luto que é compreensível, eu respeito, mas assim, a certeza na imortalidade da alma, que a vida continua do outro lado, e que graças a Deus ela está num lugar melhor, e isso me dá um conforto muito grande. E aí, gente, mas assim, esses casos que eu vou citar, graças a Deus já foram todos resgatados, já estão todos bens, mas apenas para usar como exemplo, tá? E outro caso, tem mais essa pergunta aqui, ele faz essa pergunta assim, exceto estar ainda o corpo intacto na cova, e os familiares já mexeram nos documentos e pertencem daquele que partiu, o que vocês acham? Né? Porque isso acontece muito. A gente tem que ter caridade, inclusive no Evangelho, quando a Eminha estava lendo, que a caridade é âncora de salvação em todos os mundos, é a mais pura emanação do Criador. Eu acho muito bonita essa frase, que a gente precisa ter caridade até nesse momento, em todos os momentos da nossa vida. E aí, não é porque a pessoa desencarnou, pronto, desencarnou, eu vou deixar de gostar das minhas coisas materiais, porque imagina, você trabalhou a vida toda, você construiu casa, comprou carro, e aí lá no velório, o que acontece, gente? Os filhos já estão brigando por herança, já estão separando o carrinho ali, isso aqui é meu e aqui dali, e às vezes o espírito está ali, do lado no velório, ouvindo tudo, e aí ele pergunta, não é uma regra geral, mas é só um aconselhamento, o que faz? Ele fala assim, não é necessário guardar os pertences de um desencarnado, mas conservá-lo daqui 6 meses, mas conserva um pouquinho de tempo, depois você pode doar, que você não sabe se a pessoa ainda é muito apegada àquelas coisas que ela tem, às coisas materiais, mas espera só um pouquinho. E aí eu estudei em outros lugares também, eu pesquisei, aí coincidiam. Eu recomendo assim, que espere um pouquinho, mas depois você doa, alguns meses, porque você não sabe se a pessoa ainda está... Às vezes o espírito desencarna e ele nem percebe que morreu, ele ainda está ali vivendo a vida dele, na casa, e tem muitos relatos na mediúnica, e aí ninguém fala comigo, ninguém me ouve, aí vê você doando as roupas, dando as roupas, ele vai se sentir triste, como se ele estivesse sendo jogado fora, que é alguns casos que eu vi. Aí aqui, outro caso do livro, gente, está quase, né? Ainda tem um tempo, eu não estou conseguindo ver. Ainda tem tempo? Tem. Aqui, eu quero assim que a gente não julguemos nenhum desses casos aqui, porque só quem passa por esse momento que sabe. Aqui é a história da Clara, né, uma jovem também, que ela desencarnou por um acidente de carro. E aí os pais dela estavam nesse processo de luto, sofrendo. Só que aí
Os pais conservavam o quarto do mesmo jeito que ela é quando era viva. Até a sandáliazinha dela era colocada no lugar. Ele pedia para a empregada levar a comida dela todo dia. Aí a empregada era até espírita, isso é do livro. Aí falou assim, por que vocês não vão no centro espírita buscar um conselho, participar das obras sociais, fazer sopa, doar essas coisas aí? Ele falou assim, Deus me livre, no centro de macumba, isso está no livro. Aí a empregada calou-se, né? Ficou na dela, orando. Só que aí, gente, essas vibrações chegavam até a Clara, que ela ainda estava, era recém-desencarnada. Aí eu não coloquei aqui, mas eu lembro que ela sentia assim, nossa, eu sinto como se as pessoas estivessem colocando comida na minha boca à força, eu estou sentindo enjoo. Com o tempo ela ia aprender a se proteger desses laços, dessas vibrações, porque ela era recém-desencarnada. Então eles já foram todos acolhidos, graças a Deus. Então bem, com o tempo ela aprendeu a se proteger, a se blindar. Eu lembrei aqui também de uma escritora jovem, que é a Patrícia, do Violeta na Janela, vocês já leram? Só para descontrair, eu falava assim, eu pensei assim, imagina quando eu chegar na espiritualidade, espero que eu esteja bem, em que eu falei assim, eu vou querer ficar voando nas nuvens lá, volitando, né, que falam. A Patrícia tentou atravessar a parede, e aí o que aconteceu com ela? Ela bateu na parede e caiu. Eu falei assim, imagina um jovem desencarnar assim, sem sofrimento, né, por favor. Eu ia querer ficar voando lá. Aí a espiritualidade puxando minha orelha aqui. Vai trabalhar, meu irmão. Porque eu lembro do José Grosso, trabalhar. Se tu reclamar de trabalhar, tu vai trabalhar mais. Aí o Luiz Sérgio fala assim, cada pessoa enfrenta a morte de maneira diferente, porém as fases são quase as mesmas para todos. Hoje eu estava conversando com meu primo, que a gente estava falando, né, que algumas pessoas só pensam em dinheiro, nessas coisas. E aí eu falei assim, Lucas, todo mundo vai para baixo da terra. Fui falando com ele assim, todo mundo vai para baixo da terra. Tudo isso aqui vai ficar. Por que a gente briga tanto pelas coisas materiais? Eu estou falando do excesso. Porque não é porque eu estou falando aqui dos bens materiais que a gente vai vender tudo e morar na rua. Não é assim, gente, não é isso. Que não seja o único foco da nossa vida. Aí tem outro caso, bem rapidamente, da Síbila. Ela tinha 43 anos, muito bonita, desencarnou. E aí, ela era muito apegada a perfumes, a sapatos. E aí, ela estava lá no hospital sendo atendida. E as filhas estavam separando assim, 10 sandálias aqui é pra mim, 3 perfumes aqui é pra mim. Aí estava brigando. Eu quero isso aqui, eu quero aquilo. E aí ela estava sentindo. Por exemplo, ela foi velada de manhã. À tarde as filhas já estavam brigando pelos bens material. E aí ela sentia esse ato das filhas brigarem lá, porque ela ainda estava muito ligada àquela realidade, ela sentia lá no hospital. Mas aí, com o tempo, ela aprendeu a se proteger desses laços. E aí ela já está bem, graças a Deus. E aí, outro caso bem rápido é a da Laidinha. Essa aqui me chamou muita atenção, porque ela estava lá no momento de luta, 18 anos, o filho dela desencarnou com 18 anos. Aí chega 3 amigas espíritas para ela. Eu falei assim, vixe, agora vai ser uma história legal. Que é espírita, né? Quebrei foi a cara. Porque a primeira amiga dela falou assim, tu não pode chorar não. As tuas lágrimas vão afetar o teu filho. Aí a outra amiga disse assim, não é isso aí não. É teu filho que está te obsediando bem aí. E eu falei assim, meu Deus do céu. Porque são exemplos que acabam acontecendo. E aí o mentor espiritual lá com o Luiz Sérgio falou assim, não, vamos intuir a terceira amiga, que ela está pelo menos aqui, como é que eu vou explicar, disponível assim, vibracional, né? Aí ela começou a fazer uma prece, porque a mãe, se estava chorando, ela entrou em desespero. E aí que a gente precisa entender que a gente precisa ter caridade nas palavras. Porque quem está chorando, quem está passando um momento de luto, a gente precisa ouvir, abraçar, acolher. Aquela frase bem aqui, o silêncio é uma prece. O silêncio é uma prece. E não falar, deixa a pessoa falar. E aí eu pensei, não, porque como é espírita, né, vai chegar lá, quebrei foi a cara, não era isso daí não.
Meu Deus, aí ele falou bem aqui mais à frente, o que faz mal ao espírito são as revoltas, as blasfêmias, as lágrimas e a saudade não irão mudar a caminhada do recém-desencarnado. Então pode chorar, chorar é terapêutico. Não são as lágrimas de saudade de uma mãe que vai afetar o filho. Agora, se junto com essas lágrimas a mãe entra, acusa Deus, de revolta, aí se o recém-desencarnado ainda for muito ligado àquela realidade, que geralmente né, que está vivendo, é uma coisa nova para ele, acabou de desencarnar, ainda está terra a terra, mas ele vai acabar aprendendo a se proteger. Aí, o que deve fazer um grupo ao levar consolo a quem está passando pela dor da saudade? O que a gente espírita, o que a gente precisa fazer quando a gente for nesses locais? Se a gente tiver a liberdade, né? Porque nem todo mundo acredita no que acreditamos. Orar, cantar músicas espíritas de fundo, evangélico, ler alguns livros consoladores, jamais emitir opiniões próprias, falar o menos possível. Quem está sofrendo precisa de amparo. Melhor é um forte abraço do que palavras vãs. Eu falando para a minha família, né, que eu estava estudando esses dias, eu falei assim para eles: olha, eu vou escrever uma carta, vocês vão ler no dia que eu desencarnar, porque eu quero que seja assim, assim, assim. Por que eu estou falando isso? Porque no livro tem um cara que desencarnou e a família não respeitou a religião dele. Não respeitava. E aí ele estava lá do lado. Por exemplo, ele queria que os amigos do centro espírita fossem lá no velório, lessem o evangelho e tudo, e a família estava impedindo. Aí ele ficou triste. Aí é isso, gente. Aí o último caso é do avarento. Que aqui para terminar não, quase terminar. O Ribamar, ele era muito, muito avarento, ele era muito apegado às coisas materiais. Ele era tão apegado que ele controlava até o pedaço da galinha que colocava na sopa. E para vocês terem ideia, sem julgamento, tá, gente? Só por exemplo. E aí nos momentos lá de dor, a família dele chamou um padre para rezar uma missa. Ele não quis. Que falou assim: não, o padre vai cobrar, nada de graça. Aí ele desencarnou, e aí, gente, ele ficou preso assim à realidade dele naquele momento. E aí ele reclamava das flores do velório, até do terno que a mulher dele colocou nele, ele reclamava que estava sendo caro. E aí a equipe espiritual estava lá: meu Deus, meu filho, bora sair daí. Veio um familiar dele, que ele amava muito, não resolveu. Aí o Luiz Sérgio, como é gaiato, quando eu li isso aqui, eu ri sozinho. O pessoal lá em casa falou assim: ó, esse menino não é normal, não. Aí o Luiz Sérgio chegou perto dele e falou assim: amigo, bora levantar daí, deixa a equipe espiritual te ajudar, porque tem equipes responsáveis para o desligamento, para resgatar, os socorristas lá resgatam eles e tudo. E aí o homem começou a gritar, a reclamar com ele: sai daqui! Aí o Luiz Sérgio, eu ia dizer isso, gente, é sério, ó, é muito palhaço. Falou assim pra ele: meu irmão, tá vendo aquela barata bem ali? Se tu não levantar daí, ela vai entrar no teu caixão e vai fechar o caixão e tu vai ficar aí. Menino, o homem começou a: socorro, eu gritando lá: socorro, alguém me ajuda, alguém me ajuda. E a equipe foi ajudar. Aí o mentor chegou perto do Luiz Sérgio e falou assim: o que foi que tu fez para ele levantar dali? Não me diga que tu fez medo para ele, não. Resolveu, né? Eu falei assim: eu faria o mesmo, ó. Mas ele não podia fazer isso. Mas ele foi repreendido, conversou lá com ele e tudo, porque ele é bem gaiatinho, ele é bem palhaço, bem brincalhão. Porque a espiritualidade respeita o livre-arbítrio. A pessoa é ajudada se ela desejar. Eu lembro daquele caso do nosso lado, a mulher lá que foi bater lá na porta, que estava querendo ajuda, e o pessoal foi lá chegar nela, ela tinha cometido vários abortos, e ela não estava arrependida, não. Então a espiritualidade respeitou ela. Ela só recebe ajuda se a pessoa permitir, que é o nosso livre-arbítrio. Aí o Luiz Sérgio fala: a caridade é o único caminho da salvação. O avarento é escravo do próprio corpo. Quando se ama verdadeiramente, a saudade é a lembrança que o coração gosta de reavivar. E quando eu vi essa frase, eu sei que semana que vem é o dia dos finados, e as pessoas costumam ir aos velórios, costumam orar pelos seus familiares, elas choram, tá tudo bem.
Essas lágrimas são de saudade. E isso não faz mal para aqueles que partiram. Porque Deus ama tanto, tanto, que mesmo nesse momento de dor, de desespero, desses momentos de partida, aquele que amamos nunca nos deixa. Desculpa, gente, que eu estou emocionado. A gente sempre está ligado pelo laço do amor. E que Ele permite que quando a gente sonha, quando a gente está dormindo, a gente possa se reencontrar com nossos familiares, né? E através da oração, a gente consegue se conectar com aqueles que partiram. E que a morte não existe, a vida continua do outro lado. E aí o Luiz Sérgio fala aqui que o remédio para a saudade é a caridade. E aqui, para encerrar, aí eu vou chamar a Cecília para ler um poema, e depois eu vou mostrar um vídeo, tá bem rapidinho para vocês. Não é só 2 minutos, que já passou da hora. Eu falo muito. Boa noite, gente. É uma mensagem de Meimei, psicografada por Chico Xavier. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amafane o coração e te atormente o ideal, aguilhotando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Obrigado, amiga. Eu vou, para encerrar, eu tinha 2 vídeos, mas não vai dar tempo. Só vou botar esse aqui, que é 2 minutos, que é uma cena da novela A Viagem, que eu acho que a grande maioria assistiu, que é do reencontro da Diná com a sua mãe. Imagine a alegria que vai ser quando a gente poder reencontrar aqueles que partiram, que fizeram a viagem antes de nós. É muito lindo. Eu vou botar o microfone aqui para vocês ouvirem, só um momento. Entenderam que desencarnaram, que ainda estão presos nessa realidade momentânea, que o Senhor, com a sua luz, possa chegar até eles e estender as mãos e pegar nos seus braços. E todos eles serem acolhidos, que essa luz alcance as regiões aonde tem dor, tanto no plano espiritual como no plano material, que o Senhor possa acolher todos esses jovens, e que essa luz, Pai, possa também chegar ao Luiz Sérgio, que faz um trabalho muito bonito na espiritualidade, com seus amigos espirituais, e que ajudam os jovens a vencer esse tão terrível inimigo que é a droga. Mas o amor vai prevalecer, o bem sempre vai vencer. Obrigado à espiritualidade, ao Luiz Sérgio, ao nosso José Grosso, pela presença, pelo amparo que nos dá, e que nunca esqueçamos. Não estaremos sozinhos em nenhum momento. Senhor, fique conosco hoje e sempre, e assim seja. Agora vamos para o passo.